Liderança rende treta, climão e muita conversa na madrugada. Tem também o Poder Coringa, que saiu agorinha há pouco. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando para mais um vídeo babado, recheado de muita informação, tudo que tá rolando na casa do BBB 23, você vai ficar sabendo agora. Olha só, ontem então teve, a decisão da liderança entre Guimê e Alface. Eu já tinha contado por aqui da pressão que o Guimê tava fazendo no Alface desde que eles terminaram a prova, enfim, isso rolou bastante durante o dia de ontem. E foi no ao vivo que eles tiveram que decidir em consenso quem ia ficar com a liderança e quem ia ficar com os 20 mil reais no aplicativo da Mercado Livre, tá? Bom, o negócio foi o seguinte, como a gente já tinha conversado por aqui, a Dona Globo fez exatamente o que dissemos, que é o quê? Dá 1 minuto pra eles se resolver, e se eles não se resolvessem, a liderança ia ir pro Sapato e pra Amanda. E o próprio Ricardo se deu conta disso, e ele ia falar depois, eu vou te contar como é que ele chega nesse consenso e por que então ele de fato cede a liderança. O Guimê tava irredutível, E aí ele chega a falar pro Guimê que então o Guimê ia ter que dar pra ele a chance dele desempatar, se tivesse algum empate, que tinha que dar a palavra dele, esse tipo de coisa. Ficou um climão ali na hora, porque o Tadeu disse que a decisão era do Guimê, que o Guimê que tinha que decidir e que nos bastidores eles podiam combinar o que eles quisessem, mas que ali no ao vivo a decisão tinha que ser do líder, tinha que ser do Guimê. Bom, fato é que Guimê foi o líder então, o Ricardo cede então a liderança pra ele, mas ficou aquele climão, sabe? Esquisitíssimo. Aí foi a hora de dar o VIP. Só que daí, minha gente, no VIP também deu babado. Por quê? Porque o Guimê pegou as pulseirinhas, não só 4, ele deu uma pro Ricardo, deu uma pro Sapato, e aí deu uma pro Ricardo dar pra Sara, que ele queria escolher, porque eles já tinham conversado, não sei o quê. E aí o Tadeu interviu e não deixou a Sara ir pro VIP. Porque a decisão tinha que ser do Guimê e não do Alface. E aí o Tadeu disse assim, infelizmente a Sara não vai poder ir pro VIP por causa dessa atitude de vocês. Temos apenas um líder na casa e eu quero que isso fique claro durante toda a semana. Minha gente. Ficou um climão, tá? Na internet rolou a maior treta. As pessoas disseram que o Alface não foi líder por uma pressão, porque fizeram uma pressão nele ali no ao vivo, que é claro que ele ficou sem jeito, que ele ficou constrangido e que por isso que ele acabou cedendo aí a liderança pro Guimê. Outra coisa que criticaram muito foi esse lance da Sara, que não precisava ter sido dessa forma, que podia ter sido diferente. O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Bom, dentro da casa, essa história rendeu também. A Marvila e o Mosca ficaram bem chateados por causa dessa confusão ao vivo, tá? A Bruna, inclusive, disse que o Guimê merecia mais, porque a parte dele de fazer a prova era mais difícil. E aí a Larissa concordou. Pois é. Bom, aí o Alface claramente ficou chateado. Por quê? Por não chamar a Sara, o Guimê acabou chamando a Aline. E o Alface disse que era pra ter chamado a Amanda, que tava mais tempo na xepa. E aí o Guimê disse que foi mal, que ele pensou, rápido, que ele não tinha pensado direito. Só que o Ricardo tava muito abalado. E aí o Ricardo disse assim, se a gente não entrasse em consenso, a gente ia perder o voto. E aí ele conta por que então ele deixou pro Guimê. Ele disse assim, se passasse a liderança pro Sapato, ele ia botar a Sara no paredão. Então é por isso que ele acabou cedendo, tá? Pois bem, daí a Bruna começou a chorar por ali, por quê? Porque era aniversário dela e o Tadeu não deu parabéns. E aí ela começou a chorar. Aí o pessoal, consolou ela e o Tadeu apareceu e aí deu feliz aniversário pra ela e daí vida que segue. Pois bem, daí a Aline e o Guimê conversaram. Tá? Vale lembrar que a Aline e a Amanda, elas estão meio assim com o Guimê, já estão meio ligadas no jogo dele, no que aconteceu com elas, no como elas são vistas pelo deserto, tá? E aí a Aline aconselhou o Guimê a ouvir a intuição dele, observar, recalcular. O Guimê disse que na lista de prioridades dele, a Aline tá na frente da Amanda. Ele disse isso aí, e tal, ali enquanto eles estavam conversando. E aí o Ricardo depois, tava explicando pro Guimê e disse que se os dois não entrassem em consenso em 60 segundos, naquele momento, o peso do voto dele ia render muito mais, porque se o Guimê não abrisse mão e colocasse o Sapato e a Amanda, aí era certo que a Sara ia pro paredão. Então ele falou isso pro Guimê, externou porque que ele tomou essa decisão. E agora, com pelo menos um dos dois sendo líderes, ele vai poder tentar de alguma maneira salvar a
Alface era da Berlinda. E aí esse lance do Guimê ter dado a palavra dele, de num desempate, o Alface poder ajudar e tal, eles já combinaram isso, vamos ver se no ao vivo vai rolar mesmo, tá? Bom, já na sala, a Larissa disse que se ela for pro paredão, ela vai puxar o Ricardo. E o Guimê tava ouvindo tudo e não interviu, tá? Pra ele tá tudo bem. Aí o Guimê ainda disse assim, ó, a gente precisa trocar de game depois, tipo, coisas sérias que foram propostas. Eu tô fazendo um corre pra ficar sussa e depois eu passo a visão. Aí a Larissa disse assim, ó, ele sabia que ia empatar, porque nós 6 tá aqui, tem 6 lá. E aí ele falou, se de empatar eu desempato. E é isso que o Ricardo fala quando ele e o Guimê entram nesse consenso. E aí o Guimê confessou que por isso ele bateu de frente pra pegar o líder, pra tentar salvar a Larissa e a Bruna. Na sala, a Larissa reclamou exatamente pelo Alface querer colocar 2 do deserto no paredão. E aí ela fala então que ele já sabia que ia empatar, então que vai 2 do quarto deles e tal. E a Larissa falou, ele não ficou imune, né? Aí o Guimê não. E ela, então, se alguém de lá me botar, eu vou puxar ele. E aí a Larissa ainda falou sobre o Alface o seguinte, ele quer tanto botar uma pessoa que nunca foi pro paredão, no caso eu, que ele já sabia que ia ter esse empate. E é por isso que ele queria ter essa decisão pra ele. Ainda na sala, a Larissa continuava indignada sobre o Ricardo ter dito que não queria o Sapato como líder. E aí ela disse que é desnecessário, que acha ele desnecessário. O Sapato também falou que achou isso muito desnecessário. E depois, no quarto do líder, o Sapato vai tirar as caras com o Alface. A gente já chega lá, tá? Bom, sobre a Amanda não ter sido chamada pro VIP, né? O Fred Desimpedidos disse que ela é tão de boa, que ela nem reclama, que eles até esquecem que ela tá lá. A gente também esquece que a Amanda tá lá. Bom, aí beleza. Aí eles foram pra área externa e o Alface disse pra Amanda que já tinha conversado antes o tanto que o VIP tinha que ser pra ela. E que eles já tinham conversado de noite, né? Que ele não tá falando que o Guimê fez na maldade, mas que eles já tinham conversado sobre isso. Bom, nisso a Larissa chamou a Aline e a Amanda pra conversar, pra ter uma reunião no quarto, porque o Fred tem umas coisas pra falar da Domitila e eles precisam combinar votos. Então ali na área externa ela senta junto com as meninas e conversa. E ela disse assim, ó, primeiro porque eu acho que o nosso grupo não vai votar na mesma pessoa, cada um tem seus votos e eu não tô nem aí. Mesmo se todo mundo, se eles quiserem votar em mim lá no nosso grupo e não quiser votar comigo, eu tô tranquila. Eu não vou querer que ninguém faça, vamos votar todo mundo porque vai empatar. Acho que todo mundo vai fazer o que quiser com o coração mesmo, mas eu, pra me defender, eu vou fazer. Fora isso, eu não vou ficar falando, vota. Cada um vota em quem quiser. Pelo menos se for eu vou poder fazer o bate-volta e tá tudo certo. A Aline e a Amanda ouviram em silêncio e não disseram nada. Será que a Larissa queria casar assim? Não, a gente vai te ajudar? Porque vocês vão ver que o deserto não tá dando muito certo, tá? Bom, daí o Guimê foi conversar com o Alface, pediu desculpas pra ele, dizendo que se pudesse escolheria a liderança dupla. O Alface disse que ele não tá imune, é muito difícil pra ele. Ele ainda tava muito chateado porque acha que não vai conseguir comprar o poder Coringa. Porque como puxou a Aline pro VIP, ela tinha mais dinheiro. E foi de fato o que aconteceu. Aí tem o César, né? E o César vai fazer o quê, minha gente? César chorou, né? Que é César sendo César. Ele tá vendo que vai pro paredão, daí ele começou a chorar copiosamente. O Mosca deu uma consolada nele. E aí o César disse que ele sempre se sentiu muito sozinho. E que na vida dele nunca foi assim. Que ele sempre foi uma pessoa que sempre teve amigos por perto. Pessoas que faziam questão de estar perto dele, de conhecer, de ficar junto. Que agora ele se sente muito sozinho. Bom, corta lá pro quarto deserto. A Larissa disse que no dia que o Fred foi pro quarto branco, o Ricardo e o César estavam no maior papo na despensa, conversando sobre o jogo. O Fred disse que ele vai só se afundando, porque ele falou que eles são adversários no jogo. Tudo bem que isso faz 5 semanas, né? E aí eles são adversários e estão combinando votos juntos. E ele disse assim, ó, como que adversários combinam votos juntos? Isso não existe. E aí a Larissa ainda disse que o Alface está articulando voto com todo mundo do fundo do mar. Já a Bruna, que estava nessa conversa ali no fundo do mar também, no deserto também, ela disse que o Alface está criando um grupo dele e sendo contraditório. E aí o Desimpedido chamou ele de traíra. E aí o pessoal começou a falar de votos e os votos vão se dispersar. A Bruna vai votar no Alface, a Amanda disse que vota na Marvila e a Aline vai votar no Gabriel. E aí a Aline disse assim, ó, olha, o meu voto é no Gabriel. E a Bruna, então é isso. A gente vai dispersar os votos. E aí a Bruna continua dizendo que o Alface está fazendo com que o deserto volte a combinar os votos, porque ele teria, né, deixado claro lá na sala que o fundo do mar vai combinar votos, uma vez que ele disse que vai ficar empatado e que se empatar, ele quer desempatar.
E aí a Bruna tava muito incomodada também por o Alface estar muito próximo do fundo do mar depois de ter brigado com o Desimpedidos. Só que daí o Guimê falou pro Deserto pra eles não focarem em causar empates nesse paredão. Porque se eles fizerem esse empate, ele vai ter que decidir. E essa decisão vai ser difícil pra ele. Então já temos um líder começando a arregar de cara já. Bom, na área externa, o Ricardo se deu conta que alguém já começou a falar sobre isso. E ele disse pro Guimê que não quer saber quem que vai colocar ele no paredão. Se, né, caso o Guimê mude de ideia e, né, sobre o Black tá no paredão. E ele disse que isso vai abrir brechas pro povo do deserto chamar ele de manipulador. Então ele disse que qualquer decisão que o Guimê tomar, que ele vai indicar, e se ele mudar, tirar o Black, botar outra pessoa, pra ele nem falar pro Alface, que o Alface não quer nem saber, porque senão as pessoas vão dizer que ele que manipulou alguma coisa na cabeça do Guimê. E foi exatamente a Larissa que disse pro Guimê um tempinho antes que o Ricardo ia tentar fazer alguma coisa pro Guimê mudar o voto, desempatar e tal. Então a Larissa já tinha dito isso. Bom, aí o Guimê já tá sendo alvo, de dúvida dos amigos dele, né? O Fred falou que o Guimê não consegue abraçar os seus dois pódios, que seria o Alface e a Bruna, e que num possível empate entre os dois ele vai indicar a Bruna. A Larissa também falou sobre isso e disse assim, ó, eu peguei o Alface na dispensa e ele tava falando de jogo com o Black, onde já se viu isso? E aí a Bruna disse que ele tá falando de jogo, que ele tá se contradizendo muito, e o Fred disse que de todo jeito que eles votarem, vai empatar, e o Guimê vai ter que desempatar, que não precisa expor, e o que dava pra fazer era votar no Alface pra ele não saber que o grupo não passa mais a mão na cabeça dele, e esse tipo de coisa. Bom, aí teve líder, comes e bebes, não sei o que da Downy, o Guimê com o pezinho da consciência deu mais um ano de Downy pro Alface. E aí, minha gente, eles estavam felizes, tomando champanhes, curtindo a vida e a liderança. E aí vai o Sapato e vral, traz à tona que lá na sala o Ricardo chamou ele de liso e que isso não é legal. Aí o Ricardo disse que foi só uma brincadeira e que o liso foi referente ao jogo e que até o Guimê tinha dito a mesma coisa um segundo antes. Só que o Sapato disse que isso foi na maldade, que não pegou legal. E aí o Sapato disse que não vai pedir desculpas pro Ricardo, mas que também não quer que ele, né, peça desculpa pra ele e tal, que ele não vai pedir desculpa, mas também que não quer que o Ricardo peça desculpa e que é isso aí. Vai ficar brabo mesmo. E aí o Ricardo disse pro Sapato que chamou ele de liso porque ele tava pegando as caixas organizadas pelos outros ali na prova do líder. O Ricardo disse também que o Guimê falou isso. Mas e por que o Sapato ficou só indignado com ele, tá? Bom, ali no quarto do líder, o Ricardo conversou com o Guimê e falou pra ele e quem sabe se ele indicasse a Marvel ou outra pessoa, né? O Ricardo disse que o Guimê, não indicando o Black, a casa vai votar com mais facilidade no Black e com isso ele, Ricardo, não vai receber votos suficientes pra ir pro paredão e nem a Larissa, que é amiga do Guimê. Então ele já jogou isso daí pro Guimê pensar. Bom, já na área externa tava a Larissa e a Bruna conversando e aí a Bruna disse assim pra Larissa, se for pra te proteger eu voto na Marvel numa boa. Também sei que ela não pensaria em 2 vezes em votar em mim pra proteger a Sara. Ainda mais depois de eu ver ela ouvindo uma conversa ali no quarto. Por quê? Porque a Marla tava na dispensa e a Bruna acha que ela tava ouvindo a conversa. E aí a Larissa disse pra Amanda que não vai ficar também pedindo pras pessoas mudar o voto pra proteger ela. Esse lance da dispensa foi o seguinte, mais cedo a Bruna viu a Marvel na dispensa enquanto o Deserto falava de jogo. E a Bruna falou assim, ó, a Marvel tava sentada na dispensa ouvindo a gente conversando, juro por Deus. E a Larissa, mentira. E o Guimê, zoado, hein? Mas tá bom. E a Bruna, e aí eu, o que você tá fazendo? E ela pensando na vida. Ela tava ali sentada com o ouvido aqui, ó, juro por Deus, bizarro. Aí o Fred, o que você foi fazer na dispensa? Eu pensei nisso, fui ver se tinha alguém, juro por Deus, minha intuição não falha. Só que daí, depois de conversar com o trio ali e tal, a Amanda disse que pode tentar ajudar a Larissa, tá? Ela disse que não vale a pena votar em Alface, porque se tiver um empate, o Guimê vai desempatar pra ele. E a Larissa prefere ir pro paredão com o Alface, porque acha que ela vai voltar, né? Que no caso o Alface sairia. Já o Desimpedidos disse que o Deserto tem que votar em grupo, só que a Larissa não quis muito isso não, tá? E entre Black e Domitila, a Larissa prefere que a Domitila saia pela arrogância. O Fred ainda disse que ia ser muito incoerente pra ele votar na Marvel,
Marvila, sabendo que pode empatar, porque ele julgou a Sara por ter feito a mesma coisa. Só que daí ele disse que é bom todo mundo votar no Alface. O que, amigo? Então, pode juntar voto, mas no outro, só na Marvila que não. Enfim, aí o Alface contou pra Marvila e pra Sara que o Sapato não gostou de ter sido chamado liso no ao vivo, então ele contou pra elas lá. Pois muito que bem. Daí então, a Amanda e a Aline foram conversar. E as meninas conversaram com elas, foram conversar também. E depois da Amanda e da Aline não concordarem sobre votar no Black, né, no Fred, aí a Bruna e a Larissa disseram que elas estão estranhas. Por quê? Lembra que a Larissa foi conversar com elas? Então, a Larissa conversa com elas, fala sobre votar no Black, aquela coisa toda. Só que é aquele mesmo jeitinho de sempre, de Larissa e Fred. Ela fala, mas ela não é incisiva, ela deixa nas entrelinhas. E aí as meninas ficaram em silêncio, disseram que não vão votar no Black agora, que elas têm outras opções e tal. E aí a Bruna, o Fred e a Larissa agora começaram a achar que elas estão estranhas. Por quê? Porque não fizeram o que eles queriam que elas fizessem, né? E aí o Fred disse assim, ó: hoje eu também achei estranho uma movimentação dela no quarto. E a Larissa, na hora que a gente tava falando do Alface, ela não deu uma palavra. E o Fred é mesmo. E a Larissa, eu também achei estranho algumas atitudes, porque a gente falou pra ela: não se preocupa, você é prioridade também. Só que eu tô achando tudo muito estranho. Daí a Bruna disse que eles três sempre fizeram de tudo pra proteger a Aline e a Amanda. E agora elas estão estranhas. Que coisa, né? E aí a Larissa continua desconfiada. Aí ela disse assim, ó: olha, eu não sei que tanto elas estão conversando, não sei o que tá rolando, mas que tá rolando alguma coisa, tá? Isso aí não tá normal. E a Larissa também criticou a aproximação da Aline com o Guimê e ela disse que isso não é natural. E ela também falou da aproximação da Aline com a Domitila, ou seja, tá tomando conta da vida da Aline e da Amanda. E aí a Larissa ainda disse assim, ó: ela e a Amanda estão super próximas da Domitila. Quem sou eu pra julgar, né? Que agora elas estão conversando e tendo uma conexão, mas a Mami era a primeira opção de voto da Domitila e hoje ela não vota mais nela. Hoje a Domitila vota no Fred, vota em mim, vota na Bruna. E a Bruna, e do nada, né? Depois daquele monte de BO. Babado, né? Bom, durante a tarde, a Aline já tinha falado que essa aproximação dela com a Domitila ia ser assunto no meio do pessoal. E dito e feito foi o que aconteceu, né? Pois bem, daí a Aline se aproximou da Bruna na varanda e disse que tá com ciúme. A Bruna falou que tá com ciúme da Aline. Jura, a gente nem tinha percebido, né? Daí a Bruna falou assim, ó: nossa, você tá tão distante. E a Aline, não tô não, eu tô só pensando. E a Bruna, pensei até que tu tava chateada. E a Aline, não, eu tô só precisando de um tempo e tal. E tu, como é que tá? E ela, eu tô com ciúme de ti. Aí a Aline riu. Deixa de ser tonta. Como é que foi o teu dia hoje? E ela, não sei dizer. Aí a Bruna falou pra Aline, olha, eu confesso que eu te achei bem estranha hoje. E aí, quando a Larissa perguntou no quarto em quem você votava, você falou no Gabriel. Eu entendi que você queria jogar com o coração, mas eu mudaria o meu voto pra proteger a Lari. Só que a Aline disse que não vai mudar de voto. E ela mudar meu voto pra votar no Alface? Não. A gente pode todo mundo votar no Gabriel, por que que não? E a Bruna, eu tô com medo pela Lari e por mim. Porque eu já decidi que se amanhã eu ganhar o anjo, eu vou dar pra ela. E aí eu sei que o meu vai estar na reta. E aí a Aline disse que isso é óbvio, que assim como ela, né, que é a mesma forma que ela protege a Amanda. E aí diversas pessoas chegaram na conversa que elas estavam falando e a Bruna conta que se sentiu julgada pela Aline e pela Amanda. Só que nessa conversa toda com a Bruna, a Aline mandou o papo, porque a Aline não tem paciência pra esse mimimi da Bruna. E aí a própria Aline disse assim, ó: o próprio Fred, quando ele traz que se tivesse Amanda e Marvila pra escolher, ele escolheria a Marvila, eu sinto como se fosse em mim. É como vocês estão se sentindo agora em relação a Larissa. Então a Amanda, né, e a Aline se juntam. A Larissa e a Bruna se dão conta disso e que elas não vão se juntar pra proteger a Larissa e a Bruna fica mal. Só que a Aline vai lá, pega a cara da Bruna e esfrega na realidade. E depois disso, a Bruna se dá conta e faz o quê? Começa a chorar abraçada na Larissa. Porque ela quer muito ganhar a prova do anjo pra poder imunizar a Larissa e pra poder também ver as fotos da família. Mas também porque se deu conta, né? Que ferrou, né? Bom, aí, olha só, a Bruna, inclusive, quando tava ali conversando com o pessoal, ela imitou como a Marvila tava na despensa ouvindo, supostamente, a conversa do deserto, tá? Ela tava ali no cantinho, ela imitou. E aí, depois, a Bruna ainda falou pra Aline assim, ó: a Lari sempre foi uma pessoa que priorizou a Amanda, do lado de lá, sempre.
Sapato tá mentindo na cara dura. Ela sempre priorizou a Amanda muito mais do que eu até. E aí, nessa conversa com a Aline, a Bruna falou as opiniões dela e a Aline deixou muito claro que a Amanda é a pessoa que ela quer priorizar nesse momento. E aí ela continuou reforçando que fez de tudo pra proteger tanto a Aline quanto a Amanda. Só que a Aline não caiu nesse papo furado. E ela disse que sentiu exatamente o oposto. E aí a Bruna contou que se sentiu julgada por criar movimentações que foram interpretadas como desproteção pra Aline e pra Amanda. Interpretadas, meu anjo. Então tá. Aí no aquário, o Alface disse pra Sarah que ele não vai contar com o voto da Marvela, porque ele tá com medo de se frustrar a respeito disso. E já no quarto do líder, o Sapato disse que muita gente vai se contradizer nesse paredão. Ele disse que era a última vez que iam votar em grupo e tal. E aí o Guimê falou, exato, agora a gente tem que deixar as coisas rolarem. E aí o Sapato disse que ele já tem o voto dele, que as pessoas vão votar diferente. E aí o Guimê questiona se ele e a Amanda vão votar igual. Ele disse que sim, que tanto os dois, né, vão votar igual. E que a Aline vai votar no Gabriel e que provavelmente os outros vão votar no Alface. E aí o Guimê analisou que o Alface corre risco de ser emparedado e Sapato disse que vai ser um paredão com 5 pessoas. O Sapato tá bem ligado, tá? Agora há pouco ele até acertou o poder coringa, a gente já vai chegar lá. E aí o Guimê disse que vai indicar o Black pro paredão. E aí ele ainda disse isso aqui, ó, tudo lá no quarto do líder, tá? Ontem o Guimê tinha dito que ia indicar o Black pra movimentar o jogo, né? Porque a casa ia ficar sem opção e aí ele queria ver o circo pegar fogo. Só que agora com o Sapato, ele disse que vai colocar o Guimê por causa das últimas tretas dele com a Marvela. E aí ele disse que não faz sentido ele votar na Marvela porque ele estaria errando, que ele vai no Black porque é o que faz mais sentido por causa de tudo que aconteceu. Bom... Só que esse lance da dispensa da Marvela supostamente ouvir a conversa que eu te contei agora há pouco rendeu, tá? Porque o pessoal do deserto, eles foram até a dispensa pra saber se realmente tinha como ouvir a conversa. Aí estavam tudo lá, foram tudo lá no cantinho, assim no cantinho lá, pra ver se eles conseguiam ouvir a conversa e tal. E a Bruna insistiu que a Marvela tava encostada e ainda imitou ela de novo como ela tinha feito, tá? Quando eles voltaram pro quarto, a Larissa disse que realmente agora ela desconfia da Marvela e que ela tava assim ouvindo a conversa. E aí puxou aquela vez que eles estavam no deserto e que eles disseram que ela tava na porta ouvindo a conversa, mas a Marvela não tava encostada na porta. Bom, o pessoal foi dormir e a noite foi quente, né? Foi quente pra Alface passar, que trocaram muitos beijos lá no edredom. O negócio foi tenso por lá. Mas eles não foram os únicos não, tá? A Larissa e o Fred também beijaram bastante. Acontece que o pessoal do quarto não gostou muito. A Amanda, a Bruna e a Aline ficaram incomodados com os beijos lambidos e barulhentos dos dois. E a Amanda chegou a sentar na cama e pediu pros dois ir lá pra sala. Vai beijar lá na sala, quando vocês estiverem com sono, vocês vêm e dormem. Ó, barulhento, né? Mas muito que bem, corta pra agora de manhã. O Ricardo, que ontem, né, perdeu a liderança. Ele acordou indignado com o Sapato, porque hoje o Sapato vai cobrir a Aline no mercado e provavelmente ela ia arrematar o poder coringa. E foi o que aconteceu. Aí ele disse assim, mas não tava jogando em grupo. Jogou sim. Quando ajuda alguém pra comprar o poder, você tá jogando em grupo. E eu não vou esquecer disso. Se Deus quiser, eu fico nesse jogo e vai tomar também. Todo mundo vai tomar e eu vou votar adoidado, ele disse. Tava pistolado. No raio-x, o Ricardo ainda disse assim, ó, como vocês viram aí, infelizmente teve que fazer aquela decisão da prova do líder. Acabei ficando só com os 20 mil reais. Foi uma situação péssima. Se não fosse decidido, a gente ia ficar sem. Já a Larissa disse no raio-x que nessa semana ela tá muito na mira, principalmente na do Alface, que do nada, de uma semana pra cá, ele quer que ela vá pro paredão e ela achou que ela seja a mais votada da casa ou que ela vai pelo contragolpe. Então que ela corre muito risco, tá? Pois bem, daí foi a vez do poder coringa. A Aline arrematou o poder coringa da semana e na votação ela vai determinar qual dos emparedados vai poder dar o contragolpe, tá? Só que quando foi anunciado na sala que ela levou, a cara do Alface foi essa daí que não foi muito boa. Que ele ficou pistolado. E aí lá no deserto, o próprio Sapato acabou dizendo qual foi, né, qual é o poder coringa. Ele
acertou, conversou ali com o pessoal. Só que essa cara do Ricardo rendeu muito, porque o pessoal comentou sobre a cara de ódio dele por não ter conseguido pegar o poder Coringa. E o Fred Desimpedidos disse assim, ó, uma cara de ódio, velho. A primeira coisa que eu fiz foi olhar aquela cara dele. Aquela cara, sabe? Bom, e aí depois de verem que o Alface não conseguiu comprar o poder Coringa, a Larissa deu um beijo no rosto da Aline e foi pro quarto rir com o Fred. E a Larissa, a cara dele, e o Fred, PQP, excelente, ele fez uma cara de gol contra do caramba. E a Larissa, ele jurou, e o Fred, ai meu Uki. O Fred ainda comentou sobre essa cara de ódio que o Alface tava, tá? Pois bem, e aí, lá no aquário, quando o César soube que quem pegou o poder Coringa foi a Aline, ele ficou indignado pelo Guimê não cobrir as estalecas do Ricardo. E aí começou a falar pra ele que ele tinha que se ligar com o Guimê. E aí a Domitila disse assim, ó, você ajudar a pessoa a ser líder e sem conta a pessoa não poder te dar? E a Marvila, minha opinião, se você cedeu a liderança, ele tinha que ter feito essa cobertura pra você. De cobrir as estalecas do Alface na hora de comprar o mercado, pro Alface poder comprar o Coringa, né? E aí o Alface disse assim, ó, eu falei ontem ainda, pô, eu vou pro paredão sem nada na mão. E ele falou pra eu não interferir entre vocês dois, eu não vou te ajudar nessa, não vou ajudar com estaleca e eu não vou te cobrir. E o César, o Guimê falou, e o Alface falou na minha cara. Mas o que eu vou fazer? Vou obrigar o cara a me dar? Aí o César, é isso aí, concessão que tu abriu pro cara. E o cara não abre nada a mão pra você. E o Alface, ele falou isso. E eu falei, beleza, mas é assim. É pra não se indispor com um grupo. Ele tá jogando com um grupo. Aí o César, mas não é questão de grupo. Olha o que tu fez pra ele. E ele não tá fazendo nada por ti. Que a amizade é essa. Você deu a liderança pra ele e ele não te deu nada. Ele não fez nada pra você. Babado. Bom, eu acho que essa liderança vai render muito mais ainda, tá? O pessoal tá fazendo mercado, hoje ainda tem prova do anjo, tem festa à noite, tem muita coisa pra acontecer e é claro que eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.